Muito bem. Começando então a nossa gravação, peço que vocês não se esqueçam primeiro de registrar a presença e que se lembrem também das formas de entrar em contato com a gente, né, através do e-mail marcio.primac@gmail.com, mandar atividades, WhatsApp 964712214, tá bom? E quem perdeu as aulas do plural, né, quem tem dificuldade de acesso, às vezes o plural está meio lento, lá no YouTube tem as aulas do São José, no canal São José, cursos preparatórios. Vamos compartilhar a tela para que a gente possa ver aí a apresentação sobre agropecuária, tá? Então é o caderno 4, capa, essa aula aqui, página 411, né? A nossa aula de hoje é a aula 14, página 411, né? Começando hoje, 1º de junho, né? Mês de junho aí, daqui a pouco já estamos no inverno. Bem, vamos começar, pessoal? Entrou um colega aqui. Peraí, deixa eu ir. Aqui está. Pronto. Colega que entrou, por gentileza, não deixe de clicar no link, tá bom? Para poder registrar sua presença. Aí nós temos dois tipos de sistema agrícola para lembrar, né? O sistema agrícola moderno e o sistema agrícola tradicional, tá? O sistema agrícola moderno é aquele intensivo. Vocês se lembram os 3 grandes fatores da agricultura: terra, capital e trabalho. No caso dos sistemas intensivos, eles são mais assim, intensivos em capital, em tecnologia, tá? Enquanto que o sistema tradicional ele é mais intensivo ou em mão de obra, como é o caso da China e da Índia, ou em terra, como é o caso, às vezes, até mesmo do Brasil, né? No Brasil, nós temos claramente 2 tipos de agricultura perseverando, né? A agricultura intensiva, que é praticada nos cultivos de exportação, tá? E a agricultura extensiva, né? Que é aquela agricultura, digamos assim, do pobre, a roça tropical e tal. Então, no caso aqui dos países desenvolvidos, começando pelos Estados Unidos, o maior produtor mundial de uma série de produtos, né? A área mais importante para a agricultura nos Estados Unidos são as planícies centrais, tá? Então, elas ficam a oeste dos Montes Apalaches, as planícies centrais, né? A oeste dos Montes Apalaches e a leste das Montanhas Rochosas, elas estão ali no meio. Então, elas vão receber sedimentos dos dois lados, né? E esses sedimentos se acumulando vão proporcionar uma terra bastante fértil. Convém lembrar também que nas planícies centrais o clima não é tão frio, embora seja uma zona temperada, o clima não é tão frio. Quer ver? Vamos ver o mapa aqui dos Estados Unidos. Aqui no Golfo do México, nós temos uma corrente marítima quente. Então, tem uma corrente marítima quente que se origina aqui. Essa corrente marítima quente, ela encontra, então, as planícies aqui, ó, e através dessas planícies, ela consegue projetar, não é, calor e umidade. Calor e umidade, tá? É claro que mais na época do verão do hemisfério norte, né? Agora, tem determinadas épocas do ano em que essas massas de ar estão se deslocando aqui de sul para norte, quentes e úmidas, mas de norte para sul, só aproveitar a oportunidade, né, falar sobre isso, de norte para sul estão vindo massas de ar que são frias e secas lá do Canadá, né, do Ártico, tá? E daí? E daí que quando essas massas de ar se encontram, né, de uma determinada maneira, numa certa pressão atmosférica, né, nós vamos encontrar os tornados acontecendo, né? Então é aqui nessa região toda que tem o tornado. Ela é boa para a agricultura, tá? Mas eventualmente ocorrem tornados, tá bom? Então, solo fértil pela deposição de material, clima ameno pela presença da corrente do Golfo. Nessa região é que vão se formar
esses grandes, esses maravilhosos cinturões de produção agrícola, em que todos os gêneros são cultivados com muita mecanização nas fazendas familiares, tá? E toda a produção é, digamos assim, toda atividade agrícola, né, é voltada para esse produto. Então, por exemplo, no cinturão do trigo, nós vamos encontrar o sistema industrial voltado para a produção de trigo, né, e os derivados desse trigo, tá? Também vamos encontrar a silagem, né, o armazenamento, o transporte, a distribuição, a universidade, tudo, os cursos de publicidade, né, tudo para garantir a máxima produtividade ao trigo dessa área, tá? Então, esse cinturão tritícola, por exemplo, né, de produção de trigo, ele é todo devotado da produção à distribuição a esse produto, ganhando aí em escala, ganhando aí em termos também de produção no sentido da quantidade e da qualidade do produto. Tá? Da mesma forma no cinturão do algodão, no cinturão do milho, né? Se nós olharmos aqui no mapa, né? Então, ó, cinturão do trigo com o número 2, cinturão do milho com o número 3, né? O número 6 aqui é o cinturão do algodão, número 7 é o fruit belt, né? Cinturão das frutas, tá? O 4 aqui, ó, é o chamado dairy belt, né? E o 5 é o green belt. Bem, então, são esses cinturões todos que nós vamos aí. Na região dos Grandes Lagos, onde eu acabei de mostrar ali, né, na fronteira com o Canadá, você deve lembrar que tem ali grandes cidades, né? Nova York, Filadélfia, Boston. Então, nessa região, nós vamos encontrar aqui, ó, né, o Dairy Belt e o Green Belt para abastecer essas grandes cidades de produtos hortifrutigranjeiros, tá? Então, já a leste dos Montes Apalaches, tá? Um outro tipo de agricultura que tem lá nos Estados Unidos é o dry farming. Então, em áreas de clima quente, quente árido, né? Como é o caso, por exemplo, lá da região da Califórnia, nós vamos encontrar essa formulação de agricultura, que funciona de que maneira? Vamos lá? Como funciona? Primeiro, você tem uma área extremamente seca, né? O solo seco. Você pega esse solo e joga esse solo para cima. Tá entendendo? Por quê? Aquele solo úmido que está embaixo, ele vem para cima, e o solo seco vai para baixo, para se tornar úmido novamente, né? E aí você consegue, através desse processo, revolvendo a terra, você consegue garantir, por assim dizer, a fertilidade do solo, né? Você consegue, então, garantir fertilidade para esse solo. É o sistema de dry farming. Eles vão produzir uva, onde eles vão produzir milho, né? Onde eles vão produzir morango, ó, tudo nessa região aqui. Tá? Laranja aqui na Califórnia ainda se produz, aproveitando a mão de obra dos braceiros, né? Dos agricultores mexicanos que atravessam a fronteira. Tá bom? Então, aqui acontece isso na região do dry farming. Tá bom? Essa é a agricultura dos Estados Unidos. Repito, muito produtiva, muito dependente de OGMs, né? Organismos geneticamente modificados, cuja sede, né, dessa produção de OGMs é lá mesmo nos Estados Unidos, né? A Monsanto, a Cargill são de lá. Na Europa, o destaque é para a França, porque a França é o país que mais aproveita o seu território para a produção agrícola, tá? O território francês é dividido em termos agrícolas em duas faixas. De Paris para baixo, vamos dizer assim, e de Paris para cima. Na zona mediterrânea, na faixa mais quente, claro, né, os cultivos mediterrâneos, mas principalmente isso aqui, ó, a produção da uva para a fabricação do famoso vinho francês
e dos espumantes franceses, notadamente o champanhe. Tá bom? E depois, na faixa mais ao norte, a produção de cereais, onde o clima é temperado, né? Já perto do Canal da Mancha, né? De Paris para o norte, né? O aproveitamento para esse tipo de cultivo aqui para o mercado interno, tá? Só que vamos lembrar que também nessas áreas eles vão cultivar bastante batata, que é uma base importante de carboidrato, e a beterraba açucareira, a beterraba para produção de açúcar, para não depender da importação de cana-de-açúcar. Né? Olha aqui, ó. Então eles aproveitam muito o espaço agrário deles, até porque a França sofreu demais com a questão da fome no século XX, por conta das duas guerras mundiais, né? O solo francês foi ocupado aí pelos alemães, teve muita guerra aqui na fronteira com a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, né? Então, olha aqui, ó, essa pequena área aqui, ó, é pequena mesmo, sem aspas, tá? Essa pequena área, Normandia e tal, é uma área para a produção de trigo, tá? E a produção é tão grande que a França é a quinta produtora mundial de trigo. Quer dizer, uma área pequena de grande produtividade. Onde tem esses pontinhos aqui é a uva, né? Para a fabricação do vinho. Isso aqui é batata, base de carboidrato para clima temperado, né? Importante. Né? E tem outros produtos aí, né? Tem a produção do aqui, trigo, milho, arroz, né? Aqui embaixo, na zona mediterrânea, produção de arroz, né? A vinha e a beterraba açucareira, esses pontinhos aqui na zona temperada, tá vendo? Nessa zona temperada, em torno de Paris, né? Que é a capital aqui, a produção de beterraba açucareira. Que mais, ó, né? Mais batata, certo? Então, o solo francês na porção norte, produtos de clima temperado, e na porção sul, produtos de clima mediterrâneo. Ah, voltando aqui um pouquinho, observem ó, a produção de vinho, segundo lugar, aveia, nono lugar, aveia, tanto para alimentação humana quanto para alimentação animal, né? Carne, quinto lugar, principalmente a carne de carneiro, tá? Então, eles têm uma produção destacada aqui para não passar fome, inclusive com fortes subsídios do governo para os agricultores, tá bom? Nos países do sul, são os países subdesenvolvidos ou emergentes, né? Sul aqui está associado a isso, né? A subdesenvolvimento, mais ou menos, tá? Convivem sempre dois tipos de cultivo, né? Os cultivos ligados à exportação, que geralmente ocupam as melhores terras e são produzidos sob o sistema de plantation, né? Latifúndio exportador monocultor, e os produtos para o mercado interno, que geralmente ocupam as piores terras e acabam não tendo apoio do governo e tal, tá? Dos países que a apostila destaca, nós temos a China, né? A China sempre se destacando hoje em dia, né? Todo mundo quer estudar a China para entender como que a China é a China. Bom, então, primeiro, na parte lá do sudeste da China, nós vamos encontrar a grande planície chinesa, essa grande planície chinesa, com a sua topografia plana, uma rede hidrográfica bastante rica, né? Ó, os rios Huanghe, Yangtze, Sikiang, né? Então, uma rede hidrográfica bastante rica, um clima que ajuda bastante também, né? Principalmente as monções de verão, que levam calor e levam umidade para a planície chinesa, onde eles plantam bastante arroz, né? A risicultura no sistema de jardinagem, que são pequenos terrenos, né? Pequenas propriedades rurais intensivas em mão de obra. Afinal de contas, o que a China tem de sobra é mão de obra, né? 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Tá? Tem também esse solo fértil que eu pus aqui, ó, o loess. Tá? Loess. É um solo de sílica e calcário, loess, tá? Que é produzido graças à erosão eólica. E aí se deposita nessas áreas e proporciona grande fertilidade. Tá? Então, a risicultura, né, o arroz é a base da alimentação deles, a produção de chá, a produção de amoreira para alimentar o bicho da seda, e na planície da Manchúria, lá mais para o norte, a produção de trigo. Então, são esses aí os principais produtos da
agricultura chinesa. Tá bom? Vejam aqui, ó, isso aqui é da apostila de vocês, tá? Então, nós vamos ter aqui a produção de algodão em roxo, né? Esse rosa grandão aqui, ó, a produção de arroz, né? Produção de arroz disseminada na Grande Planície, também na Manchúria, tá? Produção de chá espalhada pela Manchúria, né? Essas áreas aqui é pastoreio em áreas de planalto montanhês, né? Planalto do Tibete, deserto de Xinjiang e deserto de Gobi, tá? Batata doce, cana, mas os principais produtos estão aqui, né? O trigo, na Manchúria, ó, tudo isso aqui é uma mancha de produção de trigo, porque o desafio da alimentação para o chinês não é fácil, né? 1,4 bilhão pessoas, 400 milhões de pessoas para comer todos os dias, não é fácil. Depois, na África, nós podemos dividir em duas grandes áreas, né? A região do Maghreb, que é o norte da África, Maghreb, né? Que significa pôr do sol, né? Que é a área que fica a oeste lá da região da Arábia Saudita, né? De Meca. E o Vale do Nilo, onde está o Egito, o Sudão, né? Então, Maghreb, que é Argélia, Tunísia, e está faltando um que agora não me lembro, Argélia, Tunísia e Marrocos, e o Vale Nilótico com o Sudão e o Egito principalmente. Tá? Então, nessa África do Norte, por conta do clima mediterrâneo, naturalmente, cultivos mediterrâneos, frutas cítricas, uva para a fabricação de vinho, azeitona para a fabricação do azeite. Isso é cultivado lá desde 2000 a.C., mais até. Tá? No Egito, a produção de linho, também super tradicional, né? Trigo e algodão. Não é à toa que os egípcios vendem, né, enxovais aí caríssimos ao redor do mundo, né? É algodão egípcio, as pessoas se orgulham em falar disso, né? Bem, então, essa produção aqui no clima mediterrâneo. Na África subsaariana, ao contrário, nós vamos encontrar uma produção quase sempre voltada ao plantation, então é um país inteiro, por exemplo, especializado em cacau, como a Costa do Marfim, ou em amendoim, né, como Gana, ou em café, como Camarões. Então, sempre as melhores terras para os cultivos de exportação. E as outras terras que sobram para a alimentação do povo, né? Isso nos leva já a pensar naquele paradoxo, um país que exporta alimentos, mas cujo povo passa fome, né? Isso acontece nesses países aí africanos, tá? A produção para o mercado interno não é moderna, é uma produção tribal, ok? Aqui na América Latina, dois tipos de produção também, né? Sobretudo na Mesoamérica, né? Na América Central, tá? Mas também na Colômbia e tal, né? Sempre, ó, cultivos de exportação no Brasil também, né? Só que nós vamos estudar o Brasil separadamente. Cultivos de exportação baseado no sistema de plantation. Frutas tropicais exportadas para os Estados Unidos, café, como o café colombiano, né? Exportado lá para os Estados Unidos, tá? Cana-de-açúcar, como de Cuba, por exemplo, como Haiti, como República Dominicana, tá? Então, esses países, inclusive, são chamados de repúblicas bananeiras, né? Um desprezo que os americanos têm por eles. Repúblicas bananeiras, com regimes autoritários, ditatoriais ou democracias controladas pelos Estados Unidos para produzir frutas tropicais, né, para mandar para os Estados Unidos, quase sempre controlado por um sindicato de grandes produtores de frutas, né, a chamada United Fruit, tá? Enquanto isso, convivendo, só que não de uma maneira muito harmoniosa, né, porque esses países aqui dedicam as suas melhores terras para os cultivos de exportação, nas áreas menos produtivas, nós temos os cultivos para alimentar o povão, tá? De novo, aquele paradoxo, né? Exportar alimento e passar fome, né? Isso acontece no Brasil. Ó, milho, que é a base da alimentação da maior parte desses países, tá? Milho, né? Então, México, Peru,
esses países aqui para o sul também, né, são grandes produtores de milho. A mandioca, né, produzida muito aqui no Brasil, mandioca é impressionante a quantidade de subprodutos que você tem, né, desde a tapioca, farinha de mandioca, sagu, tucupi, enfim, tem tacacá, cococó, xeré-xexé, enfim, tem um monte de subproduto aí da mandioca, né, saudemos a mandioca, e o feijão, né, também uma base importante para encontrar proteínas de origem vegetal em povos que até outro dia não podiam consumir tanta carne. Tá? Esses produtos, então, para o mercado interno, para o abastecimento das sociedades locais. Bom, então essa aqui é a nossa aulinha número 14, tá? Aula de Geografia Geral número 14. Alguma pergunta sobre essa aula, pessoal? Algum problema que vocês gostariam de relatar, de levantar? O chat está aberto, se alguém quiser falar, eu estou enxergando agora o que vocês estão escrevendo. Uma vez vou mandar o link para que ninguém deixe de estar presente. Tudo bem? Bom, agora eu queria que vocês fizessem um esforço aí para que nós estudássemos em história geral, o período napoleônico. Período napoleônico, tá? Então é a aula número 15 de História Geral. Napoleão assume o poder em 1799 na sequência da Revolução Francesa, né? Na sequência da Revolução Francesa, o Napoleão, por alguns, é visto como o cara que consolidou a Revolução Francesa e, por outros, o cara que enterrou a Revolução Francesa, né? Então, nós não sabemos muito bem qual o significado histórico dele ainda, isso ainda é discutido, né? Qual o verdadeiro significado histórico da figura de Napoleão. Então, temos que analisá-lo aí para poder começar a entender. Esse é Napoleão na juventude, né? Logo que assumiu o consulado, ó. Então, duas grandes fases no período napoleônico. O consulado, em que ele faz boa parte das suas obras internas, né? Melhora a vida lá dos franceses, principalmente os franceses, digamos assim, mais pobres. Aí depois ele faz digamos assim, um plebiscito, né? Ele dá um golpe, o chamado golpe do 18 Brumário, né? De Napoleão. E no golpe do 18 Brumário ele faz um plebiscito e se elege, né? O povo escolhe ele para ser imperador. E aí nós temos a exportação dessa revolução, de 1804 até 1815, nós temos aí o período do Império Napoleônico. Eu coloquei aqui ó, as vezes que ele se reelegeu cônsul, né? 1799 ele é escolhido pela primeira vez, dissolve o diretório, 1802 a segunda vez e 1804 a terceira vez. Voto censitário. Censitário, tá? No primeiro consulado aqui, ele escolhe, são 3 cônsules, né? O Napoleão, que ajuda a, inclusive, expulsar as pessoas que estavam invadindo a França naquele momento, né? A chamada primeira coligação antifrancesa, né? Ele ajuda a derrotar militarmente os inimigos da França. Depois, ele vai fazer parte da chamada campanha da Itália, depois a campanha do Egito, né? Onde vence a Batalha das Pirâmides e tal. E, junto com ele, 2 outros caras, né? O Abade Seyer e o Ducos. Mas quem mandava, de fato, era Napoleão, né? Napoleão aí, general aos 19 anos, né? Olha lá, tá? Segundo a Constituição do Consulado, em 1799, né? O primeiro cônsul, que era Napoleão, pode então exercer o poder por 10 anos, tá? Uma ditadura então mascarada, aí sim com voto universal, ele aproveita disso e vai se reelegendo depois sucessivas vezes, apenas para confirmar o seu poder, embora o mandato dele fosse de 10 anos. Muito bem. Durante esse período, olha aí, ó, ele favorece o Zé Povinho mesmo, né? Aquele povinho bem a raia miúda, tá? Aqui é ele na campanha dos Alpes, né? Perguntaram para ele como ele queria ser retratado.
ele disse, quero ser retratado com o rosto sereno, num cavalo bravio, no meio de uma tempestade, porque é assim que eu encontrei a França, né? E aí a França, ele consegue acalmar, estabilizar a França, né? Então, olha lá, agradou a burguesia, hein? Centralizou e reorganizou a administração, tornando-a mais racional. Criou o Banco da França para diminuir a crise financeira e incentivou a indústria, né? Isso aqui agradou bastante a burguesia industrial. Valorizou a moeda e o Banco da França com o único objetivo de proteger a moeda da desvalorização, tá? Arrecadou melhor imposto, tal, se envolveu em guerras externas e ganhou essas guerras externas. Na Inglaterra, da Rússia e da Áustria. Sempre ganhando, tá? Além disso, tornou a educação obrigatória para todos, gratuita lá na França, só que com o objetivo de militarizar essa educação, não de libertar através da educação. Então, os camponeses, os filhos de camponeses, de operários, vão para a escola para aprender a amar o imperador, para idolatrar o imperador, né? França, etc. Tá? Então, é a etapa dele. Olha aqui, ó. Que interessante, né? Pessoal, presta atenção nisso aqui, que essa é a parte importante do período de Napoleão no consulado, tá? Ó, vamos lá? Primeiro, aí ele, 1799, uma Constituição, agora 1802, outra Constituição, em que o mandato dele se torna vitalício. Então, ele vai ser cônsul até morrer, se quiser, tá? Bem, segundo o próprio Napoleão, a principal obra dele foi essa aqui, ó, o Código Civil Napoleônico de 1804. Tá? Era a obra que ele mais se orgulhava. Agora está passando outro carro aqui e a cachorra vai latir para o carro, claro. Bom, o que ele propugnava, então, no Código Civil Napoleônico? Primeiro, liberalismo, né, liberdade de expressão, religião e de comércio. Tá? Garantia de que a propriedade privada seria mantida e igualdade de todos perante a lei. Gente, isso aqui, ó, são princípios da burguesia. Tá? Também as primeiras leis trabalhistas, claro, favorecendo a princípio os patrões. O fim da escravidão nas colônias, né? A abolição nas colônias francesas, principalmente aquelas em que ainda havia escravidão, como aqui na América, né? No Haiti e tal. Depois, isso aqui, ó, subordinação da mulher ao homem no casamento. Isso parece bobagem falar nos dias de hoje, mas durante a Revolução Francesa, a mulher, vocês viram até ela pegou em armas, né? A mulher se tornou importante. Mas Napoleão, de uma forma burguesa, faz com que a mulher tenha que retornar ao seu papel, né, apenas doméstico, cortando a possibilidade de participação política das mulheres, atrasando, digamos assim, o movimento feminista em quase 60, 70 anos. Proibição de greves, né, até para desarticular o poder dos sans-culottes, dos operários franceses, e isso é importante, agradou muito, mas agradou demais os camponeses, ratificou a reforma agrária da Revolução. Não devolveu terras para a nobreza, não. Manteve a reforma agrária. Tá? Isso tudo aqui proporcionou as condições para a Revolução Industrial Francesa. As manufaturas francesas e tal se desenvolveram. Aqui é o soldado napoleônico, né? O Código Civil francês, e aqui Napoleão. Aqui é o Papa sentado, tá? Aqui é o Papa sentado, ele foi sagrado, então Napoleão foi sagrado, quer dizer, recebeu a bênção do Papa, né? Na Catedral de Notre Dame. Mas, ó, o Papa, esse cara aqui, viajou, naquela época não era fácil, de Roma até a França, para participar da coroação. Coroou Napoleão. Aí, quando o Papa ia coroar a esposa de Napoleão, que está aqui, ó, Josefine, Napoleão pegou a coroa do Papa e pôs na cabeça de Josefine. Tá? Então, ele mostra aí que ele também tinha autoridade e tal. É um gesto meio de desafio ao Papa, né?
tá bom? Aí o segundo período napoleônico, né, que nos interessa, é o Império. Olha aqui, o retrato de Napoleão, onde acho? O retrato de Napoleão Imperador, né? Olha aí, Napoleão Imperador, né? Se retratando como os Césares lá da Roma Antiga, né? Bem, uma nova nobreza, não mais aquela nobreza da Revolução no período do absolutismo francês, né? Em que essa nova nobreza, digamos assim, recrutada entre os elementos que haviam enriquecido durante o período napoleônico ou no exército napoleônico, né, que tinham se tornado heróis aí do exército napoleônico, tá? Como o general Murat e outros, certo? A liberdade individual típica do liberalismo francês desaparece, volta a censura, a eliminação da oposição, tá? Mas a economia vai bem, né? A racionalização da indústria e da agricultura fazem com que a economia francesa se desenvolva, granjeando apoio a Napoleão. Você pode ter um cara super autoritário, mas se a economia vai bem, o povo baixa a bola. Bem, muitas guerras, né? Muitas guerras em que Napoleão demonstra todo o seu gênio militar, né? Olha aí, ó, todo o gênio militar napoleônico, né? Então a França sempre contra a Rússia, Prússia, Áustria e Inglaterra, separadamente ou em conjunto, né? De preferência ele tentava enfrentá-los separadamente, tá? Mas quando não era possível, ele enfrentava essas alianças aqui e conseguia derrotar. Uma derrota importante, que é essa aqui, a derrota em Trafalgar. Trafalgar, tá? Ele é derrotado pelo almirante Nelson, da Marinha Inglesa, tá? E aí, digamos assim, o continente fica para a França e os mares ficam para a Inglaterra. Para derrotar a Inglaterra, que Napoleão desprezava profundamente, né, ele propõe um bloqueio à economia inglesa, o famoso bloqueio continental de 1806, que inclusive, vocês se lembram, forçou a saída da família real portuguesa para o Brasil, né? Quando a família real portuguesa, ciente de que não poderia participar do bloqueio continental pela sua dependência da Inglaterra, é invadida por Napoleão e a família real foge para o Brasil, dando início ao nosso processo de independência. Bom, quem é invadido então? A Espanha, o Sacro Império Romano Germânico e Portugal, após a fuga da família real, né? A família real fugiu de madrugada e tal. Aí, ele faz um acordo aqui com a Rússia, né? Que a Rússia era muito grande, só que a Rússia depois vai desrespeitar esse acordo, né? Furando o bloqueio continental. O bloqueio continental diz o seguinte: país que negociar com a Inglaterra vai ser invadido pela França, como foi Portugal. Só que invadir Portugal, que é um país pequenininho, é uma coisa. Outra coisa é invadir a gigante Rússia na época do inverno, totalmente despreparado. Totalmente despreparado, né? Então, nessas áreas onde o poder estava consolidado, ele fez o chamado governo familiar, né? Entregando o poder para seus irmãos e seus cunhados, José, Luís, Jerônimo e Luciano. Sei que alguém tinha pedido para entrar, mas foi impressão minha. Tá? Bem, esse aqui é o almirante Horatio Nelson, tá? Que derrotou Napoleão em Trafalgar. Aqui, ó, as ideias de Napoleão. Primeiro, a ideia de tentar bloquear todo o continente para que a França comandasse a economia e levasse a Inglaterra à falência, tá? E aqui as áreas do governo napoleônico, né? O governo direto de Napoleão, nessa área mais escura, nas áreas mais claras, os governos familiares. Vejam que Napoleão dominou Noruega, Suécia, parte da Rússia, Alemanha, enfim, muitas áreas, né? Muitas áreas. Por outro lado, já que Napoleão tinha em suas mãos o bloqueio continental, a Inglaterra impôs o bloqueio marítimo, né? A Inglaterra fazendo com que Napoleão não conseguisse trafegar ali pelos mares
da Europa, né? Circundando a Europa, tá? Outra coisa, os países aliados de Napoleão, que dependiam muito da agricultura e não tinham produtos industrializados que eles compravam da Inglaterra, passaram a ter falta desses produtos industrializados, que a França não conseguia abastecer. Por outro lado, eles exportavam para a França suas matérias-primas que a França não conseguia processar, que a França estava apenas iniciando a sua revolução industrial. Então, economicamente, o bloqueio continental foi um fracasso, fazendo com que alguns países, como a Rússia, por exemplo, né, desafiassem através do contrabando esse bloqueio continental. Tá? Então vamos lá. O bloqueio continental perde força, é muita terra para o continente inteiro para vigiar, não dá para fazer isso. As linhas de abastecimento que não são por mar, porque a Inglaterra está bloqueando, são difíceis de ser mantidas, né? São muito distantes, muito longas as jornadas. A burguesia começa a falar mal de Napoleão, porque o comércio diminui em função do menor volume de produtos industrializados que a França não conseguia fabricar. E aí, pronto, a Rússia quebrou o bloqueio. Napoleão decide invadir a França. Esse foi um erro terrível de Napoleão, mas que ele não tinha muita escolha. Ou ele fazia isso, ou ele perdia totalmente a credibilidade. Invade a França com 600 mil homens, né, e se retira de lá com uma fração disso, ó, 150 mil mortos, dizendo que quando ele atravessa para a fronteira polonesa, já são aí, esse número aqui aumenta muito até para 300, 400 mil mortos. Ele chega até Moscou e os russos, ao invés de dar combate a ele, vão se retirando, vão recuando e pondo fogo nas plantações, bicho que não dá para levar eles matam, as casas eles queimam, para que depois, quando vem o general inverno, eles fiquem isolados em Moscou sem condições de serem abastecidos. E é o que acontece. Napoleão, então, se retira, a retirada da Rússia. Né? Triste, né? Retirada da Rússia. Até o cavalo está triste. Bom, e aí ele se retira lá da Rússia. É a chance que seus inimigos queriam. É a Batalha das Nações. Os inimigos de Napoleão se juntam, acho que é a sexta coligação antifrancesa, e dessa vez Napoleão, enfraquecido, não tem como resistir, né? Batalha das Nações, assiste aí a derrota de Napoleão para a coligação antifrancesa formada por Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra. O resultado está aqui, ó. Napoleão se retira para a ilha de Elba. Na França, volta ao poder Luís XVIII. Então, os Bourbons voltam ao poder, é a restauração Bourbon, que estabelecem aquilo que a gente chama de terror branco, ó, o absolutismo, a volta dos emigrados, aqueles nobres que tinham fugido da França na época da Revolução, eles voltam e voltam com sede de vingança, né? É o terror branco. Bem, Napoleão permanece 100 dias apenas na ilha de Elba, uma ilha ali no mar Mediterrâneo, e depois ele acaba voltando. Ó, tá bom? A burguesia pede o retorno de Napoleão, porque a nobreza está retomando o seu poder. Então, ruim com Napoleão, pior sem ele. Volta Napoleão. E lá vem ele. É o governo dos 100 dias. Está aqui. Tá? É o tempo dele reorganizar o exército, né? Reorganizar o exército, chegar até Paris, derrubar Luís XVIII, que vai para a Bélgica, tá? E aí temos a batalha final, né? Aquela coligação que havia derrotado Napoleão se junta de novo, e temos a famosíssima batalha de Waterloo, né? Que consegue derrotar Napoleão junto com Blücher, um general prussiano. Né? Na Batalha de Waterloo, nós temos a derrota definitiva de Napoleão, que agora parte para o exílio em Santa Helena, um rochedo inglês que fica no meio do Atlântico, que eles chamam de ilha, né? E é nessa ilha que ele morre em 5 de maio de 1821. Dizem que envenenado pelo médico, né? Não sei.
Bom, no trono, aqui Napoleão, né? Que diferença daquele jovem do primeiro slide, né? E aqui, lá em Paris, né? Os restos de Napoleão são levados pelo sobrinho neto dele, Napoleão III, de volta para Paris. Bom, a dívida francesa, 700 milhões de francos, é o que Luís XVIII vai ter que administrar. Começa, então, o famoso Congresso de Viena, que é a reunião dos países que derrotaram Napoleão para poder agora reorganizar a Europa, tá? Fazer o princípio da restauração. Vamos lá? Olha lá. Então, o Congresso de Viena, liderado por Metternich, né? Clemens von Metternich, tá? Então, reorganizar a Europa, restaurar o ancien regime e impedir novas ideias liberais, né? Então, basicamente, tentar fazer com que a roda da história ande para trás. Ó, restaurar o absolutismo, o que não agrada à burguesia, e impedir novas ideias liberais, o que não agrada à Inglaterra. Então, logo, esse Congresso de Viena vai cair em desuso. Mas tem umas coisas legais que vocês têm que lembrar. Primeiro, a ideia de que havia os países que tinham derrotado Napoleão e tal, mas tinha o Comitê dos Quatro, que nem tem hoje em dia no Conselho de Segurança da ONU, sabe? 4 países com poder de veto, depois viram 5 com a entrada da própria França. A Áustria de Metternich, católicos, a Rússia de Alexandre I, ortodoxos, a Prússia de Frederico Guilherme I, que é protestante, né, luterano, e a Inglaterra anglicana. Por isso, Santa Aliança, né? Os 4 são cristãos. Isso aqui é uma cruz, tá? Né? Então, vocês enxerguem aqui a cruz. Besteira que eu fiz. Bom, a cruz e cada um deles seguindo uma linha, né, dessa orientação. Gente, os princípios do Congresso de Viena, né? Olha a representação deles aqui. Primeiro princípio, o princípio da restauração, a volta do ancien regime. Segundo princípio, quem vai voltar, quem que vai governar agora que Napoleão foi destituído? As antigas dinastias, as dinastias que estavam antes no poder. E o terceiro grande princípio, o concerto europeu, o equilíbrio de forças entre os países europeus para evitar o surgimento de um novo Napoleão. Restauração, legitimidade e equilíbrio de forças. A França tem que pagar compensações aos países, né, que tiveram seu território invadido e tal. As fronteiras são estabelecidas pelo critério geográfico e as etnias são deixadas de lado. Então, não se leva em conta isso, que vai gerar mais protestos lá para 1840, 48, tá? E nós vamos ter aqui recursos materiais e humanos divididos de maneira nenhuma potência ser mais poderosa que a outra. De novo, né? A questão do equilíbrio europeu aqui. Inclusive com a divisão de elementos militares para poder intervir em países que houvesse algum tipo de revolução liberal burguesa, né? É a formação da Santa Aliança, né? Santa Aliança, tá? Os resultados da Santa Aliança, para a gente ir encerrando, né? A Prússia e a Rússia são grandes potências agora porque ajudaram a derrotar Napoleão. A Itália passa a ter vários estados, muito dividida. Sardenha e Piemonte, Reino das Duas Sicílias, estados pontifícios. A Itália é muito dividida. Aquilo que depois virá a ser a Alemanha, forma aqui a Confederação dos Estados Germânicos, capitaneada pela Prússia, tá? Então, a Prússia, que vai liderar o processo de unificação alemã, em 1870, começa a ter a liderança, né, da Alemanha aqui, tá? A Áustria vai dividir com a Prússia o domínio dessa tal Confederação Germânica, até que os alemães derrotem a Áustria na Guerra das Seis Semanas, tá? A Rússia pega para ela Polônia e Finlândia, e a Inglaterra começa um processo de, primeiro, liberar a escravidão, inclusive isso aqui vai pegar no Brasil. A Inglaterra vira a Senhora dos Mares.
a Inglaterra se torna suprema aqui na América, né? No lugar de Portugal, no lugar da Espanha. Tá? Por outro lado, inclusive, para que a Inglaterra pudesse fazer negócios com a América Latina, ela começa a incentivar o processo de independência aqui da América Latina. A França, isso aqui é interessante, graças a um cara chamado Talleyrand, consegue, primeiro, se livrar da invasão. Segundo, manter as suas fronteiras. Terceiro, não pagar compensações. Quarto, fazer parte do exército que foi criado a princípio para acabar com a Revolução Francesa. Como ele consegue isso? Fazendo fofoca, né, entre os participantes aí do Congresso de Viena, né, entre Inglaterra, Rússia, Prússia, aproveitando as rivalidades internas, ele consegue beneficiar a França, né? Talleyrand, que por sinal havia sido ministro do próprio Napoleão, né? E fazia parte do pântano lá atrás. Cria-se então a Santa Aliança, aquele exército que eu falei agora há pouco, de intervenção nos países que estivessem passando por alguma agitação liberal, tá? Começa então como quádrupla aliança, né? E quando a França entra, torna-se quíntupla aliança. Por que quádrupla? Áustria, Rússia, Prússia e Inglaterra. E graças ao Talleyrand, a entrada da França forma a quíntupla aliança, que depois recebe o nome dado por Alexandre I, o czar da Rússia, de Santa Aliança. O sistema de Metternich, do Congresso de Viena, enfrenta alguns problemas. Olha aqui. Ó. Primeiro, repressão a reformas liberais, o que não agrada à burguesia. Segundo, a saída da Inglaterra, que não permite, juntamente com os Estados Unidos, que na época já começavam a despontar como potência regional, né, e publicavam a doutrina Monroe, né, América para os americanos, a ação da Santa Aliança aqui na América, né? Ok? Bem, e aí então nós temos aí um novo sistema, que são os encontros das grandes potências para evitar o acirramento das tensões, né? Como o Tratado de Paris, né? O segundo Tratado de Paris, tá? Então, periodicamente, os vencedores de Napoleão deveriam se reunir, segundo Metternich, que era o primeiro-ministro da Áustria, né, para verificar o andamento do que estava acontecendo e evitar que houvesse um novo conflito armado entre as principais nações europeias. Não foi o que se viu, né? Então, está aqui as mudanças que aconteceram. A França manteve, né, aquilo que depois viria a ser a Alemanha, virou a Confederação Germânica, a Itália toda dividida, Portugal conseguiu se manter, a família real voltou para lá e o Brasil se tornou independente. A Rússia aumentou o seu território. Tá? É isso. Pessoal, então, eu vou pedir para amanhã, só que vocês façam os exercícios, tá? De História Geral e de Geografia Geral. História Geral, aulas 13, 14 e 15. Geografia Geral, aulas 13 e 14. Tá? Amanhã nós temos aula sobre matriz energética e a correção dessas aulas de hoje. Nossa aula amanhã é a aula das 7 da manhã, acho, né? Oi, peraí, deixa eu só abrir aqui. Fala, Guilherme, desculpa. Deixa eu... Resumo só de filosofia, isso. Só filosofia eu resumo, porque como é a escola de Frankfurt, eu gostaria que vocês se dedicassem a ele, que é uma escola filosófica contemporânea e muito importante, tá? Então amanhã nosso encontro é às 7 horas, hein? 7 horas da manhã, encontro amanhã, tá bom? Das 7 às 8h30. Mais alguma colocação, pessoal? Não? Então, bom dia para vocês. Aproveitem aí o tempo que sobrou para fazer um almoço legal. Até amanhã, às 7 horas. Tchau, tchau.